Quanto tempo é necessário para que Deus ele comece a agir em nós e através de nós? Em Lucas capítulo 5, o versículo 27 em diante, diz que depois disso ele saiu, ele Jesus, e vendo um publicano chamado Levi sentado na coletoria, disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Interessante, meu querido, que nós vamos ver aqui a pregação mais curta de Jesus e a conversão mais rápida da história da Bíblia. O interessante aqui é que Jesus não insiste com Levi, não fala sobre o seu plano de salvação, não tenta convencê-los, mas simplesmente diz: Levi, levanta-te daí e segue-me. E diz a palavra de Deus que Levi, deixando tudo, o seguiu. Quem era Levi? Um publicano. Quem eram os publicanos? Eles eram cobradores de impostos e eram mal vistos pela população porque muitos deles eram corruptos, cobravam imposto acima da alíquota estabelecida pelo governo de Roma. E com isso, enriqueciam ilicitamente. Levi, ele, assim que ouviu Jesus chamá-lo, talvez Levi já tinha escutado rumores ou notícia, porque a fama de Jesus já corria por todos os lugares. É bem provável que ele já tinha escutado, ouvir sobre este homem que andava obrando milagre, prodígios e maravilha, curando cegos, aleijados. E isso certamente já tinha chegado aos ouvidos de Levi. Por que será que Levi levantou, deixou, largou tudo para lá e seguiu imediatamente Jesus, sem nem titubear, sem questioná-lo, sem hesitar? Simplesmente ele levantou-se da coletoria onde ele estava cobrando os impostos e provavelmente estava enriquecendo ilicitamente, porque posteriormente o próprio Jesus é questionado por ter entrado na casa do Levi, porque Levi ficou tão satisfeito com o convite que Jesus lhe fez, que diz a palavra nos versículos subsequentes, você leia, abra a Bíblia aí que você vai entender, que ele deu um grande banquete, recebeu Jesus e muitos outros amigos e publicanos, e Jesus foi questionado: como é que tu come com os publicanos, com os pecadores? E Jesus responde dizendo: não são os sãos, não são as pessoas de boa saúde que precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar os justos ao arrependimento, e sim aos pecadores ao arrependimento. O fato é que Levi já estava cansado da sua vida corriqueira. Ele entendeu que já não fazia mais sentido ter o conforto ou ter era abastado materialmente, mas que estava lhe faltando algo. E quando Jesus passou e disse: Levi, levanta e segue-me, imediatamente ele tomou uma decisão e seguiu o Senhor Jesus. Quanto tempo é necessário para que Deus comece a operar em nós e através de nós? O tempo de uma decisão. Quando nós podemos passar 10, 15, 20 anos numa igreja e ainda não ter, mesmo assim, decidido servir a Deus e ao seu propósito de verdade. Talvez nós estejamos igual a Levi, andando em círculo, correndo feito cachorro atrás do rabo. A vida já não faz mais sentido. Nós entendemos depois de um certo tempo na nossa vida que alguma coisa não está se encaixando, apesar de eu aparentemente ter conquistado alguma coisa. É necessário entender qual é a vontade de Deus para a minha vida. E a partir daquele momento eu ter um encontro verdadeiro. Muitos personagens bíblicos só caiu a ficha, só caiu em si, quando eles se depararam de fato com uma realidade e começaram a entender que lhes faltava alguma coisa. Então, queridos, se nós quisermos que Deus ele comece a agir de forma poderosa, eu não estou falando em termos de conquistas pessoais e materiais, não estou falando sobre realização social, profissional, isso é bom. Eu estou falando de algo muito mais significativo que nos torna vivos,
que nos faz ser efetivo, que nos faz ser útil de verdade neste mundo. Talvez essa palavra não esteja fazendo muito sentido para você, porque você ainda não caiu em si, mas mais cedo ou mais tarde, essa realidade vai confrontar, de fato, nossas ideias. Levi não hesitou, simplesmente levantou e foi. A mulher samaritana que Jesus aproximou-se dela e disse: mulher, dá-me de beber. E a mulher desprezou Jesus, dizendo: como pode, sendo tu judeu, pede de beber água a mim, que sou mulher samaritana. E Jesus ali trabalhou um diálogo com a mulher samaritana, que quebrou todas as objeções. Jesus se identificou, dizendo quem era, e no final a mulher ficou tão maravilhada com aquele encontro, com aquele diálogo, foi tão transformador, que ela até esqueceu o que foi fazer lá. Ela diz a Bíblia que e a mulher largou, deixou o cântaro, que era uma espécie de vaso que enchia d'água, colocava na cabeça e levava para casa, se bem que foi isso que a mulher foi fazer ali. A mulher deixou o cântaro e correu à cidade a avisar toda a cidade que ela tinha encontrado aquele de quem os profetas anunciavam. O tempo necessário para que Deus ele começa a agir na nossa vida e através de nós é o tempo de uma decisão. A mulher não precisou de preparação, a mulher ela precisou de uma decisão de ter um encontro verdadeiro com Cristo, assim como Levi também tiveram suas vidas transformadas e através deles, verdadeiramente Jesus começou a fazer uma obra poderosa. Deus abençoe em nome de Jesus.